O retrato, Oswaldo Peralva. Apêndice. Fragmentos de documentos. Documento número 1. Balanço dos debates 1956 a 1957. No curso dos debates, foram emitidas numerosas opiniões críticas sobre o PCB e seu programa, sobre o PCOS e a União Soviética. Já na última fase, vários elementos da direção, ou por ela indicados, trataram de rebater com os chavões de praxe essas críticas. Daremos aqui uma seleção de trechos das críticas e da defesa. Partido Comunista. Senhor do povo. De servidor, o partido converte-se em senhor do povo. Não confia nas massas, teme dar livre curso à sua iniciativa criadora e à sua participação direta na solução de seus próprios problemas. Arroga-se o direito de agir e pensar pelas massas, de guiá-las pelo cabresto, de pastoreá-las. Transfere-se a si próprio, isto é, a um grupo de indivíduos ou aos dirigentes desse grupo centralizado, o papel das massas. Quintino de Carvalho, Voz Operária, 3/11/56. Prepotência. Sou membro de uma base comunista e dentro do meu pequeno horizonte já presenciei muitas injustiças. Companheiros que muitas vezes discordavam de métodos de trabalho, tiveram suas bocas tapadas com palavras lançadas aureamente, tais como pequeno burguês, indisciplinado, quando não policial. Quantas vezes não se criou em torno de um companheiro que persistia nos seus pontos de vista, um ambiente tão hostil que este não resistia e se afastava? Lourdes Nascimento. Imprensa Popular, 6/11/1956. Aventurismo. Em Belo Horizonte, resolveu-se fazer uma manifestação pela paz, e em 26 de março de 1951. Pela forma com que a mesma foi planificada e pelas condições existentes, as bases sentiram que ia ser uma aventura e se manifestaram contra a mesma. Apesar disso, a manifestação foi feita, mas lá estavam apenas um pequeno grupo de camaradas, os mais abnegados, que compareceram por disciplina, para serem presos e espancados pela polícia, como aconteceu. Ivete Soares, Imprensa Popular, 6/11/56. Corpo estranho. Não podemos, em sã consciência, dizer que o partido, através de seus 34 anos de existência, tenha expressado os legítimos sentimentos das massas, os interesses progressistas da sociedade brasileira. Ainda agora, o próprio projeto de resolução não faz qualquer referência à obsoleta estrutura orgânica do partido, sem sombra de dúvida, um corpo estranho da vida política nacional. Maurício Pinto Ferreira, Voz Operária, 3/11/56. Desnacionalização. Na sofreguidão de propagar os êxitos do socialismo, algum deles bastante discutíveis e mais modestos do que por falávamos, depreciávamos os valores materiais, morais e culturais de nossa gente. Silenciávamos quando a FNM já produzia caminhões, mas fazíamos um descomedido estardalhaço, porque a China montava a sua primeira fábrica de bicicletas.
É ridículo, mas é verdade. Naturalmente, seria errado furtar-se às divulgações dos êxitos socialistas. Porém, 1000 vezes pior era a completa negação dos valores nacionais, legítimos patrimônios de nosso povo. Passo a passo, caminhávamos num sentido desnacionalizante. Maurício Pinto Ferreira, Voz Operária, 3/11/56. O 4º Congresso do PCB. Foi uma grosseira caricatura do Congresso com seus delegados escolhidos a dedo pelo secretariado do CC, com sua ordem do dia imposta de cima, com suas resoluções redigidas previamente e depois aprovada desalentadora unanimidade. Submissão cega. Confundíamos disciplina com submissão cega e condicional às ordens de cima. Embora em palavras tenhamos defendido, a partir do 4º Congresso, a necessidade de estimular as críticas de base. A verdade é que toda a nossa política de quadros conduzia justamente à sufocação desta crítica. Conceito de modéstia. Ser modesto para nós não era pensar com a própria cabeça. Tudo aceitar sem discussão, imbuídos de nossa total ignorância nos complexos domínios da teoria ou da alta política. Se qualquer camarada punha em dúvida a justeza de uma palavra de ordem do CC ou criticava alguma formulação de informe, Prestes ou Arruda, era isto considerado como absurda manifestação de autossuficiência e audacioso crítico. Quando não, levava uma descompostura em regra de dirigente mais responsável, passava a ser o alvo predileto da ferina ironia coletiva. Sebastião de Abreu, Imprensa Popular, 20/11/56. Ameaça aos amigos. Em nossos municípios, Itaperuna, essa política errada do madonismo e das diretivas de cima abalaram profundamente a unidade do partido. Nas eleições municipais de 1954, adotamos uma postura ultramente errada e violadora de nossos princípios. A direção, sem ouvir praticamente a opinião das bases, começou a fazer os entendimentos entre as outras correntes políticas. Fez-se um acordo que satisfez aos militantes, cuja participação não se fez sentir. Daí surgiram descontentamentos e dissensões em nosso meio, abalando a unidade do partido. Os membros da direção passaram a fazer ameaça a todos os que não concordavam, inclusive amigos e simpatizantes, não se falando em militantes honestos que foram ameaçados de expulsão por não aceitarem tal acordo. Nélio Aguiar, Imprensa Popular, 9/11/56. Agente do imperialismo. Quem entre nós não dançasse de acordo com a música oficial era acusado de divisionista e com a unidade, portanto, um agente consciente ou inconsciente do inimigo ou do imperialismo e outras barbaridades. Entre nós, uma divergência era um erro e um erro era um crime. Essas formulações ditatoriais não convenciam ninguém e não podem ser levadas a sério. Roberto Almeida, Imprensa Popular, 30/10/56. A palavra do gênio. Eu pertencia ao número dos que aceitavam tudo sem tugir nem mugir. Abdicamos da capacidade de pensar independentemente. Disse do projeto de resolução do nosso CC.
Duro de dizer, é mesmo a mais dura verdade autocrítica exagerada no documento em apreço, mas é preciso proclamá-la sem tergiversação, como uma lição inesquecível. O gênio formulava uma teoria ou uma diretiva. Era a última palavra, e era muito cômodo exaltar o gênio e aplaudir a última palavra. Astrogildo Pereira, Imprensa Popular, 4/11/56. Eleição. O critério de escolha para as reuniões de importância, como o último congresso, não era democrático. As direções influíam na eleição, os delegados, perdendo assim as menores oportunidades de ajuizar das reais lições e do verdadeiro prestígio de seus quadros com a massa partidária. Com esse expediente desprezava-se o que havia de polêmica em tais reuniões. E a luta ideológica se prejudicava em suas próprias origens. Paulo Cavalcante, Imprensa Popular, 7/11/56. Espelho do Terror. Sempre dizíamos que devíamos lutar para fazer nosso partido espelho, a semelhança do partido de Stalin. E, sem dúvida, o fizemos. E só cometemos os crimes monstruosos lá praticados, não diretamente contra o povo e a classe operária, simplesmente porque aqui não estávamos no poder. E mesmo não tendo a máquina do Estado nas mãos, quantas injustiças, quantas perseguições mesquinhas e covardes, quantos crimes com a dignidade da pessoa humana cometemos por esse Brasil afora. Adolfo Nunes, Imprensa Popular, 9/11/56. Desumanização. Essa desumanização, fruto do culto à personalidade que, entre outras coisas, criava o desprezo à massa do partido, só valorizava alguns, prejudicou o partido em muito, possibilitou casos como o de uma companheira em adiantado estado de gravidez, cuja casa não oferecia nenhuma segurança e para a qual ela não podia ir, ficar andando durante mais de um mês até 23 horas ou mais na rua, procurando um local para dormir. E além da direção não mexer uma palha para ajudá-la a resolver o problema, exigia-lhe o cumprimento das tarefas e ainda criticava por incapacidade de arranjar onde ficar. Ivete Soares, Imprensa Popular, 6/11/56. Prestismo. Entre nós também se desenvolveu o culto à personalidade. Em nosso partido desenvolveu-se o prestismo. Roberto Morena, Voz Operária, 3/11/56. Reciprocidade. Preste se aproveitou ao máximo de arruda e esse por sua vez também se aproveitou ao máximo de prestes. José Maria Crispim, antigo membro do CC, entrevista à última hora, 4/12/56. Castração. O ponto de vista de que os jornalistas e escritores comunistas conhecidos, quando escreviam, o faziam como porta-vozes da direção do partido, demonstra ser profundamente esterilizante e, no final de contas, uma arma dissimuladamente esgrimida para castrar a iniciativa dos intelectuais comunistas. Aidano do Couto Ferraz, Voz Operária, 3/11/56. Entre o pincel e a brocha.
As coisas se agravavam particularmente após o Quarto Congresso. Nessa ocasião foi extinto o setor dos plásticos. Os artistas plásticos foram transferidos na prática à categoria de simpatizantes, passando a ser alvo de qualificativos tais como oportunista e outros semelhantes, quando recusavam a trocar o pincel por uma brocha de pinçar parede. Poderíamos citar um outro exemplo que ilustra o desprezo pelo trabalho dos nossos companheiros artistas. Refiro-me à ilustração para os jornais. Conheci um diretor de jornal que, certa vez, ao receber um ilustrador, um desenho, declarou do alto da sua, com perdão da palavra, autoinsuficiência: esse garoto não está suficientemente magro, emagreça. Arídio Cunha, Voz Operária, 17/11/56. Divergência e crime. Também participei daqueles métodos de fazer inimigos entre os escritores, imbuído da ideia de que toda divergência é um crime. Não soube expor meus pontos de vista, não soube rebater conceitos, sem cair no insulto pessoal. Veja-se, por exemplo, minhas críticas a Érico Veríssimo. Continuo pensando que, em certos aspectos, o senhor Érico Veríssimo não interpretou corretamente em sua obra O Tempo e o Vento alguns tipos riograndenses. Até aí isso está justo, mesmo porque isso não tira os numerosos pontos dos autos do livro. Mas não foi justa a conclusão de que, por não ter conseguido minhas receitas, ele era meu inimigo. Fernando Guedes, Imprensa Popular, 21/10/56. Servilismo. Forçoso é notar que o PCB não tem tradição de soberania. Filiado desde o seu nascimento à Internacional Comunista, dela tornou-se mera seção brasileira durante mais de 20 anos. Era natural que assim fosse. Depois se dissolvia a AIC e em 1943 o PCB se achou na situação de um jovem tutelado que ouve abruptamente a proclamação de sua maioridade. Colando a orelha ao chão, como índios, procurávamos então ouvir e interpretar qualquer ruído oriundo da longínqua Moscou para servir-nos de orientação. Especialmente depois da guerra, passamos a ver cada vez mais no PCOS o orientador e guia indiscutível e repetidamente afirmamos nossa fidelidade incondicional e sem limites ao PCOS e à União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Abdicando da faculdade de pensar, deixamos de olhar com espírito crítico tudo o que provinha de Moscou e fomos, de certo, um dos partidos mais exagerados nessa atitude de servilismo político e teórico em face da União Soviética e de seu Partido Comunista. Oswaldo Peralva, Imprensa Popular, 4/11/56. Cópia. O UJS constitui uma forma tática de organização de vanguarda da juventude, através do qual a partido aplica sua orientação política junto às massas juvenis. Discutível a justeza da reorganização a UJC em 1950. Ela não será, porém, em seus moldes atuais, fruto da dogmatismo, isto é, uma cópia do partido e de organizações juvenis de outros países, mas que não corresponde à situação real da juventude brasileira. A realidade
é que em seus 6 anos de existência, o JC não cumpriu a seu papel, não se firmou como organização unificadora e organização da juventude brasileira. Simão Gorender, Voz Operária, 27/10/56. Programa do PCB. Substituir. Teremos de refazer, acredito firmemente, o programa em que depositamos nossas melhores esperanças. Mas que importa? Em seu tempo, em seu lugar, surgirá outra teoria muito mais bela, porque muito mais real. Horácio Macedo, Imprensa Popular, 20/10/56. Peso morto. Parece um mal fazermos com o programa o mesmo que com o Manifesto de Agosto, isto é, carregá-lo com um peso morto, em lugar de dá-lo por ultrapassado. O programa cumpriu seu papel de coveiro do manifesto, ampliando nossa visão política, mas, ao mesmo tempo, constituiu-se em seu herdeiro, pela manutenção de certas ideias básicas daquele documento anterior. Ernesto Luiz Maia, Imprensa Popular, 3/10/56. Irreal. Não foi por acaso que praticamente desprezamos as eleições parlamentares. Nas décadas de 1950, participamos apenas para divulgar o Manifesto de Agosto. O programa faz uma crítica acerrada ao sistema eleitoral e assume uma atitude negativa ante o pleito, quando diz: embora as eleições devam ser apresentadas pelo povo em sua luta, elas não passam nessas condições uma farsa para tentar esconder o caráter despótico do atual regime. Na verdade, nosso programa está eivado de secretarismo e não corresponde à realidade. Roberto Morena, Voz Operária, 3/11/56. Aos não cegos. Hoje parece bastante claro, pelo menos a todos os que não quiserem ser cegos, que as afirmações nos programas a respeito do desenvolvimento do país contêm graves erros. Não há mais dúvida de que o país pode desenvolver-se e caminhar rapidamente para sua independência sem uma prévia derrubada do atual governo. E não há mais dúvida simplesmente porque isto está acontecendo sob os nossos olhos. A necessidade de modificarmos nossas concepções programáticas é, portanto, potente. Como potente é também que muito se pode avançar no sentido da independência e do progresso, bem como a própria modificação do governo dentro dos quadros da atual Constituição. Armando Lopes da Cunha, Voz Operária, 27/10/56. O Partido Comunista da União Soviética. Relatório secreto. Ou o documento é divulgado e é verdadeiro ou não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, silenciemos nossas críticas a Stalin e repudiemos as acusações. Mas se é verdadeiro, nada impede que seja publicado. Ninguém tem mais sobre ele direitos autorais. A. Pinheiro Machado Neto, Imprensa Popular, outubro de 56. Carreirismo.
Quando eu falo em carreirismo, abranjo também a alta direção do PCUS, que se fez a sombra de Stalin. Se eles não ignoravam o que se passava na União Soviética em matéria de crimes e desmandos, por que motivo silenciaram por tanto tempo? Seria somente por temor de represálias violentas? Não acredito, porquanto entre eles se encontravam velhos revolucionários que combateram lado a lado de Lenin. Ao meu ver, foi a ambição de poder, a vontade de potência que fala Nietzsche. O móvel secreto de tanta cumplicidade junta. Ovar David, Imprensa Popular, outubro de 56. Prepotência e terror. Em 1930 a 34, o nosso PC atravessou um período trágico e terrível. Em 1930, em Buenos Aires, realizou-se uma desgraçada conferência do PC. Nela, o Bureau Sul-Americano da Internacional Comunista impôs ao nosso PC uma linha política absolutamente falsa. A Revolução Soviética imediata. Por imposição do Bureau, a Comissão Central Executiva, que dirigiu o nosso PC desde o nascimento, durante 8 longos e duros anos, foi liquidada em 5 minutos. Sobre o período de 36 a 40 na União Soviética, tive de suportar 4 anos de terríveis expurgos no ambiente de terror, cuja simples denúncia hoje transtorna os camaradas mais frios. Octávio Brandão, Imprensa Popular, 26/10/56. Alega Khrushchev, acusando a Stalin, que o grupo leninista desaprovava o culto à personalidade, mas que não lhe ofereceu oposição nem denunciou suas consequências. Ou seja, os atos criminosos de violação da democracia interna do partido e da legalidade soviética, porque tantos haviam sido os êxitos dos povos da União Soviética, principalmente depois da guerra, que estes receberiam as denúncias como traição ao regime socialista. Ora, considerando-se que o grupo que fazia parte de Khrushchev se houvesse retardado, por contingência histórica, em apreciar o erro do culto à personalidade até um ponto em que seus efeitos, revertendo em autoridade e poder pessoais para Stalin, o tornasse vulnerável. Mesmo assim, a razão não seria suficiente para o grupo calar. Precisamente a natureza da razão invocada, o superpoder pessoal de Stalin, poderia liquidar o grupo. Se o denunciasse, é que teria o silêncio condenável. Porque um tal poder também premia e recompensa a acomodação, inclusive instituindo a galeria dos heróis menores. José Solimões, Imprensa Popular, 9/11/56. Contradição. Após a pressão dos partidos comunistas italiano e francês, foi que o Comitê Central do PC da União Soviética publicou uma declaração que, entre todas as coisas, declarava que não reagiu contra Stalin porque o povo era acostumado a ver Stalin e ver em Stalin um defensor da União Soviética. Porque o povo era acostumado
O movimento nosso contra ele teria sido recebido pelo povo como uma contra-revolução. Vejo aqui uma flagrante condição nas suas declarações. Tal como declarava Khrushchev em um relatório secreto, Stalin mantinha o povo sob um permanente terror. Assim procedera durante longos anos, liquidando também dezenas de milhares de pessoas inocentes. Coisas que daria para arrepiar os cabelos. Pergunta-se como poderia o povo ver em Khrushchev e seus companheiros contra-revolucionários, se este mesmo povo era mantido por Stalin num clima de terror? Nessas condições, eles só podiam esperar serem recebidos pelo povo de braços abertos. Além disso, como poderia o país progredir da maneira como progrediu, tornando-se em 35 anos a segunda potência do mundo, se o seu povo vivia, como diz Khrushchev, em clima de terror? Que Stalin liquidou os melhores quadros do partido e dirigentes do governo? E mais, como pode Malenkov, Bulganin, Molotov, Khrushchev, Kaganovich e mais dirigentes excluírem-se desses atos de violência, se todos eles colaboraram com Stalin, tendo sido eles inúmeras vezes condecorados por bons serviços prestados à União Soviética? Benedito Pontes, Imprensa Popular, 4/11/56. O poder soviético. Realismo malfadado. Qual a situação das artes e da ciência no mundo socialista? Deixando de lado os pontos positivos conclamados em prosa e verso, há muito tempo constatamos deformações sérias. A pesquisa e a inovação artística que floresceu na União Soviética até meados de 25. Em 35 estava completamente sufocada. Era um grave desvio fazer experiências estéticas. O intercâmbio sempre salutar com as diversas correntes ocidentais era vedado. A arquitetura, pintura, literatura caíram no academicismo estéril. Os quadros considerados de primeira classe, premiados nas exposições, não passavam de medíocres composições escolares. 99% eram retratos de Stalin. A arquitetura copiava servilmente em pleno século XX. As soluções práticas, estéticas e formalistas de 1000 anos atrás da Rússia feudal. Nada mais desligado da realidade humana do que o chamado realismo socialista na literatura. O herói soviético é, de certo modo, a tradução russa do Superman americano. Vive as 24 horas do seu dia em função de planos, esquemas, estatísticas, quotas, tratores, batatas, vacas, reuniões, assembleias democráticas. Às vezes, dá-se o luxo de discordar, para que o romancista possa, num feliz happy end, botar em sua boca uma autocrítica reabilitadora no último capítulo. Mas esse manto diafano da fantasia foi levado quando George Lukács, escritor e filósofo comunista na Hungria, exigiu há dias a suspensão da censura. Parece incrível, da censura. Ai de quem, fugindo ao esquema desse malfadado realismo, não bajulasse servilmente as organizações e os homens do partido e do governo. Cipriano Ribeiro, IP 7/11/56. Massa sem voz. Na sociedade socialista, as massas trabalhadoras devem exercer plena e diretamente o poder e o Estado deve ser a expressão direta desse poder.
Parece-me que assim não ocorria na União Soviética. As decisões do soviete, desde os da base até o soviete supremo, não eram no essencial adotadas de antemão pelos comitês correspondentes do partido, onde, pois, as massas tinham a voz deliberativa. Quintino de Carvalho, VO, 3/11/56. Culto à liberdade. Inicialmente, discordo da afirmação do CC do Partido Comunista da União Soviética de que os monstruosos e covardes crimes, as violações e deformações dos princípios leninistas cometidos dentro do Partido da União Soviética tenha como causa o culto à personalidade. Pelo contrário, temo que o culto ao indivíduo, o endeusamento, só pode nascer e progredir num organismo ou sociedade onde não exista crítica e autocrítica, onde não haja liberdade de discussão, onde não haja, inclusive, liberdade de imprensa, num organismo, enfim, que não haja democracia. Sem a aplicação e implantação dos métodos totalitários, não haveria clima para o aparecimento e proliferação do culto à personalidade, em qualquer regime, em qualquer partido político. Organização, exemplo do culto em desarmamento de Getúlio, no período da ditadura, e a rápida despersonalização. A diferença que se operava com relação ao ídolo em curto período de liberdade de discussão e crítica. Adolfo Nunes, IP, 9/11/56. Intromissão. Mesmo se a acusação da Právida se revelar verdadeira e a tendência por ela combatida se manifestar como predominante na Polônia, coisa pouco provável, nenhum direito assistirá aos dirigentes soviéticos de se imiscuírem nos assuntos internos poloneses, de manobrarem de qualquer forma este assunto. Armando Lopes da Cunha, IP, 20/10/56. Gendarme. Sobre a intervenção soviética na Hungria, ela é ilegítima, impolítica, contrária aos interesses do socialismo e aos próprios conceitos da União Soviética no plano mundial. Um governo popular não pode apoiar-se nas baionetas estrangeiras, sob pena de tornar-se popular apenas no nome. O socialismo não se importa, muito menos se impõe com forças estrangeiras. Esta é uma questão de princípio, claramente definida e que não pode ser tisnada por qualquer sofisma. Uma coisa seria os soldados soviéticos agirem em vista de uma agressão estrangeira, e outra, muito diversa, atuarem em face de uma guerra civil ou de uma revolta interna. O fator nacional, justo e são, pode em tais casos ser transformado num chauvinismo estreito e contra-revolucionário. Diz que foi o governo húngaro quem requisitou o auxílio. Isso em nada altera o fundo do problema. Não podia fazê-lo sem desonra. Mesmo solicitada, não poderia a União Soviética intervir numa guerra civil. O papel de gendarme era próprio do czarismo. Não se coaduna com a revolução proletária. Ernesto Luiz Maia, IP, 28/10/56. Autoilusão. Quem prender
Quem pretender atribuir os sangrentos sucessos polono-húngaros exclusivamente às provocações de agentes pagos em dólares estará, na melhor das hipóteses, tentando iludir a si mesmo. Nilo da Silveira Werneck, IP 31/10/56. Peçonha. A que saiba, nem sequer se levantaram vozes para protestar contra as grosseiras manifestações de nacionalismo grão-russo que vinham ganhando corpo na União Soviética. Manifestações suficientemente combatidas dentro do país e que foram, sem dúvida, propiciadas pelo dogmatismo colocado a serviço da política. Que dizer, então, dessa peçonha asquerosa? Antissemitismo? Vitor M. Konder, VO 17/11/56. Voz dos conservadores. Quando os conservadores saíram à liça, produziram as seguintes ideias: prudência. Ouça um conselho. Vão escrevendo cada dia menos e depois calem. Tudo será esquecido e não ficará como está. Antes, a divergência de opiniões faça com que os menos esclarecidos se afastem e os cultos se dividam em grupos a favor ou contra. Thelma de Carvalho, IP 4/11/56. Admiração. Eu continuo a ter grande admiração por Stalin, pelo que deu de bom à humanidade durante os 50 anos de partido, e mais de 20 como chefe do governo da União Soviética. Leôncio Ajambuza, IP 4/11/56. Dogmatismo lírico. Carta João Batista. O debate suscitado pelo seu artigo, sem dúvida parcialmente bom pela forma e pelo conteúdo, está sendo conduzido lamentavelmente por caminhos os mais estranhos e diferentes do que objetivaria uma discussão limpidamente partidária de um partido que se considera e é realmente depositário de gloriosas tradições de luta, de disciplina admiravelmente consciente e de uma ideologia cientificamente voltada para o novo e o belo, para a experiência do passado e os problemas lançados pelo amanhã na ordem do dia. N.A. Santos, IP 25/10/56. Um homem contra todos. Essa forma de revisionismo aparecem formuladas também nos debates levados a efeito em nossa imprensa. Aí estão as teses de Armando Lopes da Cunha sobre o capitalismo de Estado e elementos de socialismo em nosso país. De Oswaldo Peralva sobre novos direitos para a minoria, de Ernesto Luiz Maia, Quintino de Carvalho, João Batista de Lima e Silva e outros, sobre o internacionalismo proletário, tomado como conceito puro, desligado da luta de classe e apologia por Carlos Duarte, e outros de liberdade de crítica, como liberdade de introduzir no partido da classe operária os pontos de vistas e as teses do inimigo de classe, a renúncia de Caio Gabriel ao princípio da hegemonia do proletariado. Apolônio de Carvalho, VO 25/5/57. Adjetivos. Os países que constroem o socialismo, todos os partidos comunistas e operários, unem-se estreitamente em torno do centro único do movimento comunista mundial, a gloriosa e invencível União Soviética. Luiz Teles, VO 23/3/57.
Parabéns ao Mangarefe. Venham acompanhando os debates que se vão ferindo em torno do informe secreto chamado do camarada Khrushchev. O Comitê Central tem o dever de manifestar-se sobre o assunto. Tem o dever de exigir do PCUS que confirme ou desminta este informe. Não podemos consentir tampouco que os elementos indisciplinados venham atacando a esmo Stalin a prestes. Stalin está, pois, de parabéns, porque defendeu o povo, custasse o que custasse. Altamir Santos, IP 20/11/56. Liberdade bitolada. Inicialmente, quero dizer a vocês que realmente não podemos deixar de discutir e debater livremente as questões surgidas no 20º Congresso do PCUS. Mas esta discussão não pode ser colocada nos moldes em que vocês pretendem colocá-la. Lembre-se, meus caros amigos, a classe operária tem um grande amor à disciplina. Não somos anarquistas. Carlos Araújo, IP 12/10/56. Sensitiva e stalinista. Confesso que me sinto prejudicado fisicamente. Sistema nervoso. Sempre que lendo a imprensa popular, deparo com referências grosseiras, pejorativas e humilhantes, dirigida diretamente à pessoa de Stalin. José de Seixas, IP 9/11/56. Do Pântano. A luta contra o revisionismo está na ordem do dia para a nosso partido, uma vez que ele ameaça os próprios fundamentos teóricos, políticos e ideológicos do partido. A nosso partido carece de uma profunda renovação, mas ao limpar o terreno para essa renovação, estejamos vigilantes para que não brote e se expanda livremente a erva daninha do revisionismo. Jacob Gorender, VO 4/5/57. Primeiro homem na Lua. Absolutamente não há crise, nem sequer prenúncio de crise no Partido Comunista, nem nos outros partidos comunistas irmãos. Pelo contrário, estamos assistindo a um progresso imenso, um verdadeiro sopro renovador que envolve o partido, firmando-se cada vez mais na sua unidade interna e que cada vez mais vai se limpando dos desvios de direita e de esquerda, afogando o sectarismo e eliminando o culto à personalidade. Ora, se assim acontece, como comprovam os fatos, como então se pode falar em crise? Bento da Gama Batista, Voz Operária, 4/5/1957. Após ouvir o partido todo, o Comitê Central adotará a necessária resolução sobre os problemas em debate. Trecho do projeto de resolução do CC de outubro de 56. Não publicou resolução nenhuma, porque a única resolução de acordo com os debates seria autodissolver-se.